Senhoras e senhores, queremos agradecer novamente aos nossos patrocinadores e apoiadores. Então, um muito obrigado especial a algumas pessoas físicas de Blumenau, do Rio de Janeiro e do Canadá que contribuíram financeiramente para o evento ForeBlue, e também os nossos apoiadores, pessoas jurídicas, que são Inato, Rádio Boa Nova, Gráfica 3 de Maio, Indústrias Tabrulai, Livraria Blue Livro, Brunete Discos, Candeia Distribuidora de Livros Espíritas, Lope Equipamentos de Segurança, Sits Home Alvorada, Estúdio L, Visão Espírita TV e também ao CECAL, Centro de Estudos Espírita Caminho da Luz, que transmite ao vivo através da FEB TV, canal 6. Agora uma preparação para a próxima palestra. Uma pequena apresentação aqui. É surpresa. Que a CEIU, Recanto do Saber, e CEAN, Recanto do Saber, apresentam a vocês.
Agora com vocês, então, a palestra Quem Sou Eu e Quem é Você? Podemos ser felizes ou a felicidade está ao nosso alcance? Palestrante Zé Araújo é autodidata natural, pesquisador e estudioso do comportamento humano. Entre seus estudos está a paleontologia, o magnetismo natural e o universo cerebral, as energias e a fluidoterapia. Fez a descoberta do PEN, princípio elementar natural, compilador da descoberta inato e fundador do Instituto de Evolução Humana. Headhunter, Coach Master, palestrante e conferencista internacional. Já realizou trabalhos e workshop praticamente em todos os estados brasileiros e na Europa, como Suíça, Alemanha, Portugal, Inglaterra, Holanda, Bélgica e Grécia. Possui, como nós vimos, vários títulos publicados, alguns psicografados e outros de autoria própria. Então, agora com vocês, Zé Araújo. Boa tarde, muita paz para todos, né? Depois de observar esses grandes mestres aqui falando, né, ao longo desse trabalho desde manhã, aí eu fiquei pensando ali, o que é que eu vou fazer de tão enxerido que eu sou de estar aqui em cima, né? Aí eu falando dos mestres, vem uma pessoa ali e fala assim, você é meu mestre? Não vale, né? Boa, mas não vale fazer esse negócio tanto do palestrante, né? Eu estava ali concentrado no meu racional, aí sou obrigado a usar o emocional, né? Não esperava isso. Muito obrigado aí pela pequena homenagem, mas... E consertando a Kátia, porque os palestrantes espíritas deviam consertar quando as pessoas exagerarem ou quando trocar alguma coisa, não é culpa da Kátia, alguém escreveu isso, mas eu não fiz nenhum workshop, nem na Holanda, nem na Bélgica, apenas nos outros países. Na Holanda e na Bélgica, eu apenas acompanhei clientes profissionalmente como coach e headhunter, para fazer, inclusive, o trabalho de coach, né? Foi um trabalho profissional, tá? Todo palestrante espírita deveria corrigir quando alguém exagerar sobre ele ou disser alguma coisa que ele não é. No meio espírita, há muitas pessoas que não são médicos, né? Não são psicólogos, não são psiquiatras, mas as pessoas intitulam eles e eles aceitam e ficam lá em cima. Eu morreria de vergonha se não dissesse a vocês que eu não dei nenhum workshop, nem na Holanda, nem na Bélgica. Mas quem sabe um dia eu vou fazer isso, né? Agora lá tem sim os livros Você é a Cura em inglês, né? Foi dado na visita com o cliente, que é meus parceiros atuais hoje, né? E a gente identificou, isso aí vai até para o site do INAT, identificamos eles comprovaram o seu grupo natural de inteligência, eles disseram, meu Deus, como é que ele sabe tudo isso? Eu estava aqui há uns 15 dias atrás em Blumenau, já que a gente tocou nesse assunto, com um cliente americano, tá? E eu identifiquei ele no restaurante Ataliba, ele estava jantando conosco, e eu mandei abrir na página que ele o grupo dele de natural, ele disse assim em inglês, assustador. E olhou para os clientes que estavam na mesa e disse assim, né? Aquilo era assustador, porque aquilo é como se ele tivesse escrito aquilo ali. Tá certo? Então vamos lá. Isso é que é importante, não é só as pessoas daqui, como a Kátia falou hoje, são pessoas de outros lugares do Brasil, que foi comprovado essa nova ciência, que eu sou apenas um mero pequeno compilador e iniciador e mais nada. Não é? É isso que a gente tem que se convencer. Bem, para mim não deram aquele negocinho, né? É esse aqui. Eu não gosto de segurar nada, é um som tropesco esse negócio, mas vamos lá. Se eu errar, opa, acertei. Então, a Anice falou que é para eu dar as costas para vocês, aí fica me recomendando, eu fico perdido. Ela disse, não, dá as costas. Eu disse, tá bom. Vou tentar. Olha, isso aqui, na verdade, eu estava numa palestra no CEIU e, escutar hoje o professor Severino, né? Meu ídolo, que eu digo hoje, eu estava feliz ali na hora do almoço, porque 4, aliás, com o Nando Cordel, que eu sempre falei dentro desses 15 anos de CEIU, e hoje eu estava numa mesa que estavam eles 4, os que eu mais falo realmente no CEIU, estavam sentados na mesa. Isso não é legal. Eu tenho que reclamar o quê da vida? Eu sou o homem mais feliz do mundo, ter a companhia dessas pessoas com todos esses conhecimentos, né? E a gente está sempre aprendendo. Isso aqui é importante. Então, esse foi um presente que eu recebi, eu estava para dar uma palestra no CEIU, e como eu estava numa semana muito corrida, muito agitada, não tinha montado a palestra, tanto que eu montei só 2 telas que o Roberto Oliveira fez, assim como o Clóvis Nunes chega, né? Vem cá, eu disse, Roberto Oliveira, vem cá, e tu vai botar 2 telinhas aí para mim, porque eu estava até eufórico, porque eu recebi um presente da espiritualidade,
Isso é a única coisa que eu gosto de ser médium, só isso mesmo, né? Porque é raro acontecer esses presentes. Aconteceu 3 vezes. Uma vez a questão 907, 908, que foi no SOS Emocional Depressão, que na época era chamado, e essa, há uns 2 meses atrás, Ter Razão ou Ser Feliz, e eu não tinha me preparado. Eles disseram: meu filho, eu acho que você, pelas coisas que você fez essa semana, esse mês, é assim que eles me tratam, você está merecendo outro presente. Porque por mais que eu estudei nesses 30 anos o Livro dos Espíritos, depois que eu deixei de ser ateu, por mais que eu tenha estudado, é uma nova interpretação e a gente não se liga em certas perguntas. Eu cheguei em locais aqui do Brasil, e mesmo na Inglaterra, teve pessoas que são catedráticos no Livro dos Espíritos e disse assim: olha, eu estou aqui há 40 anos na Inglaterra, você trouxe perguntas que eu nunca havia observado desta forma. E quando você começou, me deu até uma raiva de você dentro, porque é a questão do despeito que fala o Caibar Schutel em tantas psicografias dentro do CEIU. É o despeito. O espírita, por incrível que pareça, é o que mais tem despeito com o outro espírita, porque a notoriedade é aquela questão de que poxa, e a minha razão fica onde? Não é? Essa porcariazinha desse menino aí, Zé Araújo, que é que ele está incomodando, né? Eu não vim para incomodar, eu só vim para ajudar a gente a conhecer cada vez mais. E eu ganhei esse presente. Mandou abrir na questão 928 do Livro dos Espíritos, e até então eu li, e eu sou meio burrinho logo na hora, porque eu preciso de estudar, eu não gosto de aceitar qualquer coisa mística. E eu li, eu disse: não entendi ainda. Disse: meu filho, de novo, leia de novo. O que é que isso tem a ver com o seu trabalho? Tudo, tudo. Olha a questão aí, evidentemente, por meio das especialidades, das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos, o grifo são nossos, para os kardecólogos de plantão e os que estão na internet, que são os kardecólogos. Porque eles perseguem o próprio Kardec, né? Kardecólogos, fazendo uma homenagem ao Alama Régis, kardecólogos de plantão. Os grifos são nossos, eu não deturpei o Livro dos Espíritos, não, viu? São nossos. Então, repetindo, evidentemente por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação. Agora, para entender, porque quando eu estudo Kardec, eu procuro entender quem é Kardec, quem foi Kardec, não como poliglota, não como professor, Rivaio ou Rivel, não. Eu só conheci Kardec quando eu comecei a ler as revistas espíritas. Ali eu conheci Allan Kardec. Ali eu conheci o homem Kardec. A psique kardeciana eu consegui compreender nas revistas espíritas. E eu vou perguntar aqui, quem que já leu a revista espírita todinha aqui? Quem é que já leu? Alexandre ali, eu aqui, mais 2 aqui, 4. A revista espírita, 5, 6 pessoas, talvez 6 ou 7. Porque é chato, né? A verdade não é uma coisa muito boa sobre uma pessoa, sobre uma filosofia. Eu li toda a revista. Tinha época que nas minhas palestras eu chegava a dizer grifo com maio de 1858, porque eu sou uma pessoa que quando eu aprendo fica dentro de mim, não é decoreba. E lá eu conheci 2 personagens de Kardec, 2 faces, ou faces, né, de Kardec. A primeira delas, um grande magnetizador, conhecedor de Mesmer, do mesmerismo e do magnetismo. E uma outra, não pôde colocar verbalmente assim, mas nas suas perguntas dá para perceber que Kardec, por ter estudado em Yverdon, na Suíça, e ter contribuído como monitor, porque tem gente que exagera, diz que Kardec foi professor em Yverdon. Ele não foi professor. Ele foi um monitor, por ser aquele aluno. Como existe na faculdade que os monitores não são remunerados, porque são aquelas pessoas mais dedicadas, aquelas pessoas que estão há mais tempo ali, então elas são escolhidas para monitorar. Então, o professor Rivail, ou Rivel, foi o monitor. E olha que se essa pergunta não tem uma pessoa que conheceu faculdades. No livro Você e a Cura, eu trago essas faculdades de Pestalozzi, justapondo com outras características para provar que as crianças são normais e que existem diferentes, como disse, olha, eu escutei do professor Severino, do professor Clóvis Nunes, do professor Vladimir, a questão de aperfeiçoamento, de melhoramento, de evolução, que é o tema, inclusive, do nosso Foreblu. Agora, veja bem a resposta. Uma pergunta dessa é de alguém que conhecia algo diferente, que sabia que existiam as aptidões naturais, que ele aprendeu lá com Pestalozzi. Por isso que ele é apto a fazer, porque não é a resposta que move o mundo, mas são as perguntas. Se uma pergunta muito bem elaborada por esta
este grande codificador realmente, Allan Kardec. Veja bem, assim é a resposta, assim é. Quer dizer que está confirmando o que Kardec está, na verdade, perguntando. Assim é, de fato. E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade, por efeito desse desvio. Responderão por ele. Mas os pais muitas vezes fizeram isso na sua ignorância, como disse muito bem o professor Vladimir, quando tem um sábio, ele só é sábio quando tem um grupo de ignorantes, né, que ignoram o que ele sabe. Então, os pais também são sábios porque estão tratando de adolescente, de criança, e eu sei o que é melhor para você em nome do amor que eu tenho por você. E em nome desse amor que os pais têm, eu vim num grupo natural de inteligência que não dou muita bola para feedback, e nem gosto muito de aparecer. Isso é da minha natureza mesmo. Quem convive comigo há muito tempo sabe disso. E, veja bem, e hoje quando eu estava ali saindo num momento, um casal chegou com a filha e disse para mim uma frase assim: olha, eu queria agradecer ao senhor. Eu digo, mas de que? Eu não fiz nada com a senhora, no que eu me lembro, não fiz, né? Não. O livro do senhor, Você é Cura, o senhor salvou a gente, porque minha filha, eu achava ela esquisitinha. Eu vou dizer o nome deles, porque vocês não conhecem, mas eu gostaria até que no momento, se houver alguma coligação ali com o grupo, se eles quiserem vir aqui, quiserem se preparar para vir aqui, eu vou pedir que tenha um microfone aqui, que os pais venham dizer isso aqui em público, eu não conheço eles. Olha o que o livro é capaz de fazer, de libertar, porque quando eu escrevi isso em Londres, Você é Cura, foi para libertar as pessoas, ajudar, porque tem gente do meio espírita que não quer largar certas coisas para não reconhecer um erro. O que é que dói eu dizer que eu não trabalhei na Holanda e na Bélgica? Isso não dói nada, é a verdade. A verdade não dói para quem se acostuma com ela. Dói com aqueles que não estão acostumados com a verdade. É embaraçoso, inclusive, para aquelas pessoas. Então, para iniciar o nosso trabalho, é a questão 928 do Livro dos Espíritos, que é mais uma questão, mas isso é do Livro dos Espíritos, porque eu tenho outras comprovações que não tem nada a ver com o Espiritismo, mas como eu professo, e só tem um chapéu na cabeça ainda, que é o Espiritismo, né? Às vezes dá vontade de romper e criar uma nova filosofia aí, uma nova ciência, porque não por causa do Espiritismo, que é maravilhoso, mas por conta do movimento espírita. E quem é o movimento espírita? São as pessoas. São os ignorantes que estão seguindo, às vezes, outros ignorantes. Esse é o problema, são as pessoas, não é a doutrina espírita, não é a ciência espírita. Por isso que eu não deixei, nem vou deixar. Posso até deixar, não vou dizer dessa água, não beberei, né? Tem uma hora que o sujeito não aguenta mesmo, porque realmente, né? Jesus, quando disse assim, Senhor, quanto tempo vou ficar aqui, não me comparando a Jesus, mas às vezes é difícil realmente você seguir para frente. E as crianças, elas são tratadas hoje em dia de forma, uma quer ser uma coisa, mas é obrigada a fazer outra, a outra vai ser outra coisa, é obrigada a fazer outra, outro quer ser outra coisa, mas é obrigado a fazer outra, e assim é. Eu nunca vou esquecer, eu estava na cidade de Itajaí, eu acho que eu contei de outra forma o ano passado aqui, e lá, uma jovem, após eu terminar, era o terceiro encontro do que a gente chama de curso, né? Porque a gente tem que, não tem outras palavras para usar, então no próprio profissional a gente chama de curso, mas na verdade não é um curso, é um conhecimento da sua verdade natural. E aí eu estava terminando, já era o terceiro encontro, faltava um para finalizar. Mas ela no terceiro encontro, quando tinha um momento do coffee break, ela disse, professor, eu podia falar com o senhor? Ela falava assim, eu digo, pois não, olha, eu sei que a identificação é a semana que vem. Meu Deus, desculpa, perdão. É que esse espírito foi com o Jacó Melo que eu peguei, atraí ele, que se chama Acordeu. Perdão, quem sofre do coração me perdoe. Ele me pega pelas costas, me aperta aqui nos rins e eu grito. Bem, eu acho que agora os que estavam cochilando acordaram, né? Mas eu vou tentar ser educado e não fazer isso, né? Um médio educado. Então, aí, ela chegou com muita sutileza, né? E disse bem, porque a voz dela era bem baixinha mesmo. Ô professor, é que eu sei que a identificação é no outro encontro, mas eu já me identifiquei, professor. Eu digo, foi, minha filha? E qual é o grupo que você acha que você faz parte? Ah, eu faço parte dos neutros, que na época eu chamava de pacifista, né? Ah, é? Que bom. Disse, não, que ruim, professor. Eu digo, como assim? Que ruim? Você sabe o que é? É que eu sou advogada. Eu digo, sim, o que é que tem isso? É, mas pelo que eu senti, eu não nasci. Eu digo, como assim? Por tudo que o senhor falou. Eu digo, mas eu não entendi. Ela disse, não, é o seguinte, meu pai é criminalista. Eu digo, sim, e aí? Minha mãe é criminalista. Eu digo, sim, e aí? Meu irmão é criminalista. Eu digo, já entendi. Você também? Ela disse, sim, sou.
Tá, e o que acontece? Eu disse, não, eu não nasci para isso não, porque assim, eu estou quase 4 meses sem sair de casa. Vim fazer esse curso, mas bem escondidinho aqui. Por quê? Porque eu fui tirar um preso da cadeia e ele disse assim, se eu não sair, vou te pegar e você vai ver. Não saí mais de casa, porque eu não vou tirar ele. Nem consegui mais atendê-lo. Aí eu disse, olha, quando terminar o trabalho, eu vou lhe dar umas indicações que você não está de todo perdido, tá certo? Como eu trabalho nessa parte de headhunter, né? De coach. Aí quando chegou no final do trabalho, eu disse para ela, olha, você procure a vara da família, troque, vá para a vara da família, para a área de conciliação. E como os neutros são conciliadores por natureza, depois de 6 meses ela mandou um e-mail para mim muito bonito, dizendo, estou tão feliz agora porque eu tenho que observar, ficar quieta e observar, né? Então isso para mim foi ótimo. E trabalhar na vara da família, foi muito bom para elas. Então assim, vejam bem. Então, as aptidões naturais que está na questão 928 do Livro dos Espíritos, segundo a gente vê a resposta da espiritualidade ali, se a gente voltar aqui, diz que, olha o que desviam seus filhos da senda de que a natureza lhes traçou. Quer dizer que a natureza traçou uma linha de aptidão, de dom para nós, para cada um. Quando eu escrevi aquele livro com o pseudônimo de Ivanovich Ivanov, tentando fazer o que Dr. Hernani, o que Kardec fez para separar o homem, né, da casa espírita, o médio Zé Araújo e o profissional, porque aqui eu estou, inclusive, no pátio da Igreja Luterana, né, e ainda mais tinha clientes naquela época que era da Assembleia de Deus, né, só descobriu depois que eu fiz o trabalho para ele. Ele chegou para mim, se eu descubro antes que tu era espírita, eu não tinha feito trabalho contigo, não. Eu agradeço e sei que não foi o demônio que estava contigo. Foi assim um agradecimento que eu recebi, mas tudo bem. Então, essas aptidões, essa senda que a natureza já nos produz e que Deus assim o fez, isso é fantástico, porque quando eu usava muito a questão 804 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta dos nossos dons, aquela tudo, eu achava uma resposta muito grande e só tinha um pedacinho que me servia. E esses presentes que a espiritualidade dá, porque eu podia passar 20 anos e não encontrar essa pergunta. Até porque a gente está fazendo alguma coisa, tentando fazer alguma coisa de certo. Senão não recebíamos, né? E aqui nós temos nas questões 146 e 146A, que eu falei o ano passado, esse ano nós vamos falar novamente, porque as pessoas que já escutaram isso, que já leram, é importante notar que agora mesmo tem um congresso em Florianópolis e eu sei que essas pessoas estão lá, tanto psiquiatras como estudantes, né? Andaram falando há muitos anos atrás, espero que dessa vez não falem, porque um grupo lá do CEAN que está aqui, que chegou lá na nossa casa com a irmã, dizendo que tinha feito esse seminário com esses pessoal de lá, que eu respeito, né? São médicos, né? Os títulos às vezes falam mais alto que o conhecimento. E que disse que a alma estava na epífise, isso faz muitos anos. Eu disse, olha, tudo bem, isso eu ensinei para Nice. Nunca se diz uma crítica assim, com as pessoas chegarem, ai, que bom, que coisa maravilhosa se fosse seminário, né? Você diz, ai, que legal, que bom, e o que é que você aprendeu? Eu aprendi que a alma está na epífise, Zé, oh, que maravilha. E eu sabia que não, né? Aí você deixa, minha avó disse, deixa o barro secar que é mais fácil limpar, né? Quando chegou na outra semana, eu disse, vem cá pessoal, abre aí na questão 146 do Livro dos Espíritos. Aí eles abriram. Pedi para uma delas ler, né? Leia aí a pergunta. Aí a pergunta é, Kardec faz, a alma tem sede determinada e circunscrita, não é? No corpo físico, né? Ali está escrito o quê? Determinada, né? Sede determinada circunscrita, mas só pode ser onde? No corpo? Não é verdade? Não deduz que é o corpo? Ou não é? Seria onde? A gente está habitando o quê? Um corpo, né? Aí a resposta, não. Não tem uma sede determinada. Então não está na epífise. Se não é determinada, não é na epífise. Mas porém, naqueles que pensam muito, que são muito, né? Pessoas racionais, grandes gênios como Albert Einstein, como Bill Gates, como tantos outros que usam muito raciocínio, a razão, ela está particularmente mais localizada na cabeça. Ao passo que naqueles que pensam muito nos outros, na humanidade, aquelas pessoas fazem assim, ai, tudo bem. Não é? Estão sempre procurando algum probleminha, alguém com algum problema. Se espirrar, saúde. Tá com frio, quer outro cobertor, minha filha quer? Ai, tadinha. Então, essas pessoas estão com a alma ali, porque pensam mais nos outros do que em si. E naqueles, porque aí
tem que entender a pergunta de Kardec, porque ele conhecia os chakras. Conhecia que aqui, o chakra genésico, todo mundo sabemos que é a forma cocriativa, física, etc. E o que dizer que... Porque o que dizer, essa pergunta aí é de quem conhecia magnetismo. O que dizer das pessoas, ele não quis dizer das pessoas que têm a opinião que a alma pode estar no centro desse. Porque aí está a convergência de todos os sentidos, que é, fazendo agora uma ponte com a Grécia, onde lá eu estive, que foi maravilhoso, o homem cabeça de Sócrates, o homem peito de Sócrates e o homem ventre de Sócrates. É essas coincidências que eu acho que não são coincidências. Conhecimentos que se entrelaçam. Agora, para os kardecólogos é bom porque eu trago a 146, né? Se você não concordar comigo, como disse o professor, mas pelo menos vá atrás de criar um argumento que tire o que Kardec disse e que aprove o que os médicos dizem da epífise, que não leram a 146. Porque o pseudo-sábio, eu digo que uma pessoa ela é uma pseudo-sábio quando ela tem conhecimentos de superfície. Pega esse aqui, pega esse aqui, pega esse aqui. A beleza, vou falar na palestra, mas não foi buscar o restante. Olha, eu recebi uma informação agora do professor Clóvis sobre Freud, de um livro que eu não sabia. E não sabia que é tradução. Porque como eu nunca me interessei por Freud, porque desde o começo minha intuiçãozinha, né, me disse, olha, esse aí não é o caminho, vai por Jung, meu filho. Não tenho nada contra Freud, nada, mas também não tenho nada a favor. E aí tem um link, né, que aqui eu chamo de racional, não esse racional da língua portuguesa, que é essa língua complicada, que eu até hoje não aprendi direito. Eu estou falando de um campo, de um filtro, de um núcleo, mas não na acepção do termo da palavra racional, de racionalizar, ou racional de ser intelectual. Esqueçam isso. É um novo neologismo, sem fugir muito da palavra raiz da nossa língua portuguesa, até porque eu não podia fugir muito do termo. Tá certo? Então, nós temos aqui emocional, também não tem nada a ver com emocional, esse emocional meloso dos livros de autoajuda, de receita pronta, não. Aqui, emocional também é um campo emocional. Não o campo emocional que todos nós temos, que é normal, que faz parte do instinto. Questão 73, 74, 75, 76 e 77 de O Livro dos Espíritos. O ativo aqui, eu estou falando do homem ventre, do homem ação de Platão. Se nós notarmos, nós temos órgãos correspondentes. Onde é que é formado a adrenalina? Nas suprarrenais, né? Você pode ver que as pessoas que são ativas, que eu considero ativas, elas têm um negócio assim, ó. Não, elas não conseguem? É verdade? Não, é verdade? Uma coisa assim, ó, que parece que ativa aí. Não consigo ficar parado. Meu Deus do céu. Os emocionais, eles estão sempre ou pensando na mágoa de mim, ou pensando como eu posso ajudar os outros. E o racional, ele tem que entender primeiro. Eu tenho que compreender, eu tenho que entender para poder falar sobre isso. Então, isso aqui já dá alguns grupos básicos ou núcleos básicos de inteligência. Aqui já dá para saber se uma pessoa é ativa, o pai quer que ela seja uma pessoa como ele. Eu quero que você seja pesquisador, meu filho. Pai, e o que é que eu vou ter que fazer? Como é que pode uma pessoa que tem uma ansiedade muito grande ser um pesquisador? Não vai dar certo, porque eu não tenho paciência de pesquisar. Quando eu estiver bem próximo da cura, e a pessoa racional, não, ó. Eureka! Descobri. Porque ela está pensando mais. E hoje eu escutei aqui do professor Vladimir e de outros, a questão do Clóvis da reencarnação. Veja bem que quando eu consegui juntar, eu vou escrever um livro sobre isso, a questão da gente reencarnar em outros grupos, isso é muito importante, porque já pensou, fala-se de uma mesma pessoa que foi falada aqui hoje, imagine a gente vir no mesmo grupo natural. Que graça teria isso? Aliás, que objetivo, né? Porque eu acho que tem que ter lógica. Tem lógica de um dia eu estar no ativo, vir no racional para experimentar, vir no emocional para experimentar. Na roda do Sansara, na roda das reencarnações. Agora, como isso é um assunto muito novo, mas muito velho, porque desde lá de trás que sempre existiu, isso só está evoluindo, eu sou apenas um mero pequeno precursor, vai vir pessoas que vão fazer muito melhor, com certeza. Isso é a base inicial. Aqui são esses núcleos de inteligência, né? Que cada grupo, na verdade, ele tem um núcleo que ele usa mais ou que ele usa menos.
certo? E é interessante porque a educação hoje, ela, se pegar o que Pestalozzi tem, que eu escrevi no Você é a Cura, com o que a gente tem hoje com o inato, sinceramente, o nosso sistema educacional é mais ou menos assim, ó, todo mundo é um gênio naquilo que nasceu para fazer, mas se você julgar um peixe por não ser capaz de escalar uma árvore, vai achar que ele é estúpido. Ou seja, se você pegar uma pessoa como os neutros, que eu tenho uma filha que é neutra, para poder dizer para ela assim que ela agora vai ter que fazer cobrança, que seu pai e sua mãe são os melhores cobradores da terra, que a nossa empresa familiar de cobrança tem um nome a zelar no mundo, que a gente consegue o melhor call center de cobrança, que as nossas técnicas de cobrança são melhores. Você pega um neutro para cobrar. Alô? Que é? O que você quer? É Dona Anice? Sim, sou eu. Você cobrou, minha filha? Caiu a ligação? Uhum. Não nasceu para cobrar, criatura. Não nasceu. Por isso que quando na 928 os espíritos respondem a Kardec que a culpa é dos pais, que os pais vão, inclusive, ser culpados por isso, porque os pais querem que os filhos sejam aquilo que eles não conseguiram ser, muitas vezes também. Tem gente que põe a filha para fazer balé e a filha põe aquele negócio só para agradar a mamãe, né? Mas depois está assim, ó. Que não nasceu para balé, mas a mãe quer. E ainda fica mostrando para as vizinhas, para tudo. Minha filha, bailarina, e a menina. Ai, meu Deus. Esses dias um pai disse assim para mim, mas Zé, tu acredita que a minha filha foi fazer uma faculdade só para me agradar? Por causa de um almoço de família? Já pensou? Olha que tamanho chega as coisas. É porque essa questão do honrar vosso pai e vossa mãe é de outra forma. É da forma que o professor Severino falou de manhã, não dessa forma. De novo ali, ó. Comprometendo-lhes a felicidade. Porque se a pessoa vai ter que escalar a árvore e ela é um peixe, ela vai ser infeliz. Tem muitas pessoas que procuram a gente para trocar de profissão porque fizeram 1, 2, 3 faculdades erradas. Mas tem que manter o curriculation. Porque isso é que faz você numa festa. E aí você faz o quê? Sou formado em contabilidade, administração, com ênfase em marketing. Agora a pergunta é, você é feliz com o que você faz? Primeiro a pessoa disse assim, né? Eu sou formado em administração de marketing, contabilidade, né? Aí a pergunta é, você é feliz com o que você faz? Não! Pergunta errada. Pergunta certa é, você é feliz? Não. Bem, e aqui tem os grupos naturais, que a gente vai fazer uma coisinha muito rápida aqui hoje, para vocês conhecerem um pouco. Bem, a gente tem aqui ó, os grupos que têm um ativo condicionado. Lógico que amanhã que a gente vai falar sobre os condicionamentos negativos. Hoje só coisa boa. Amanhã, quem quiser saber um pouquinho mais sobre as coisas que eu não vejo como defeitos, vejo como inabilidades naturais. Bem, por exemplo, naquela árvore, baseando naquela árvore, né? Vamos lá. Quais são os bichinhos que tinha lá mesmo? Deixa eu ver. Vamos ver lá. Opa. Que eu dei muito. Quais são os bichinhos ali, né? Vamos supor, vocês acham que o elefante consegue subir na árvore? A foca. Então, às vezes nós temos uma coisa muito parecida. Então, aqui tem os ativos. Essas pessoas ali, tudo que você colocar de atividade, proatividade, movimento, o corpo delas naturalmente pede. Isso a gente já viu em muitos lugares do Brasil e de fora. Pede, pede, pede. Estava com esse americano no cliente, né, desse parceiro, e ele, vê só, uma coisa que a máquina já chegou já há quase 3 anos, ninguém viu, ele viu um negocinho ali, ó, porque o olho dele, todos os fazedores que eu já fiz teste, porque eu sou muito chato, eu nasci realmente com essa via científica, eu às vezes não acredito, não é que eu não acredito na minha mediunidade, às vezes eu também vou discutir porque o Espírito escreveu isso, porque não sei o que lá. Aí, você vê, o americano ele chegou lá, olhou e viu uma escovinha que tinha que ninguém viu, que dava para limpar a esteira. Depois ele pegou com a mão dele, que ele não aguenta, né? Ativa, ó. Cheio de... Pegou assim com a mão dele a sujeira. Por quê? Porque nasceu assim. Agora, se fosse um outro, vamos supor que ele tivesse trazido uma pessoa bem introspecta, que as pessoas dizem que são tímidos, né? Tinha olhado aquilo, disse, não vou nem dizer para não criar conflito. Outro negócio, meu Deus. Olha, eu quero ir para o hotel, que eu estou com dor de cabeça. Tinha feito isso, né?
Que é diferente, gente. Aí é muito diferente, né? Então nós temos ali os fazedores que nasceram no... Somos todos inteligentes. Eu trouxe uma pesquisa que fala do globo ocular, da parte, que eu não vou dizer para vocês, senão vocês vão ter que ler, da parte de trás. Tem que ler porque eu não quero. Ó, quem pensou que eu quero ganhar dinheiro está enganado, meu filho. Eu doei tudo aqui para o Foreblue, tudo para o CIU. Eu não ganho dinheiro com livro, nem quero ganhar. Os livros eu acabo dando tudo. Até os que eu mando fazer por conta própria, eu acabo dando também. Então, assim, os fazedores nasceram com uma coisa no olhar que está ligado à estrutura deles, de ver. Chega na sua casa com 5 segundos. Agora eu esqueci o nome da senhora. Dela. A Helena. Eu chego na casa da Helena, né? Vou visitar a Helena, do professor. Aí vamos supor que a pessoa, a faxineira dela, esqueceu uns pontinhos ali, né? Eu, como fazedor, ao entrar com 2 segundos, a primeira coisa que meu olho faz é assim, tum, nos pontinhos não limpos, né? Tum. Porque nasceram assim os fazedores. Isso eu já perguntei a homem e mulher. Olha, para mim, mais do que fantástico, eu fiz 2 trabalhos na Arcevale de Blumenau. Na primeira, quando estava na construção, que ainda nem tinha terminado. Me chamaram para fazer um trabalho com os cegos, eu fiquei tão contente, porque como cientista, eu gosto de ver se isso está inserido na síndrome de Down, inserido nos cegos, inserido com a professora de Libras também 2 vezes fiz o trabalho. E quero terminar uma coisa que eu comecei, que é com o pessoal de drogas, pessoal que toma álcool, porque existe uma incidência de alguns grupos que é difícil de sair e outros que ficam mais fáceis de sair. Tratar eles só com essa psicologia rasa, com todo o respeito aos psicólogos aqui presentes, vai ser muito difícil, porque cada um tem um jeito de entender e de distribuir essas drogas em seu corpo. Então, os fazedores tinham uma fazedora cega, porque na primeira vez que eu fui não tinha nenhuma fazedora cega, tinha um otimista, contava piada, tinha... Aí dessa segunda vez que eu fui, tinha uma fazedora cega. Então eu tinha uma curiosidade muito grande de saber como é que uma fazedora que vem com a potencialidade, não só dos olhos de poder enxergar os pequenos detalhes, mas aí foi quando eu aprendi uma outra coisa, que aí eu fui buscar nas pessoas que não eram cegas. Descobri que os fazedores são as pessoas mais práticas e que têm mais senso de espaço no planeta Terra. Vieram com essa habilidade fantástica. Porque através dessa cega, da Arcevale de Blumenau, consegui perceber que ela entrava no lugar uma vez só. Era a única cega que sabia sair daquele lugar para guiar todo mundo. Uma única vez que ela entrasse no ambiente. E o que ela perdeu aqui foi para o tato. Ela conseguia descrever uma pessoa mais rápido que todas elas. Enquanto um precisava ficar tateando o tempo todo, ela dava uma tateada, já sabia. Também aguçou o ouvido dela a conhecer o timbre de voz rapidamente. Tudo isso deve-se a essa constituição que os fazedores nasceram já com eles. Nós temos ali os continuadores, que é uma diferença muito grande. Um continuador ativo, todos eles me disseram ao longo desses anos, da Suíça, da Alemanha, e que principalmente de Blumenau e da Alemanha foi onde eu mais escutei isso dos ativos continuadores. Quer dizer que a atmosfera influencia, a psicosfera, o inconsciente coletivo. Eu escutei muito mais dos continuadores ativos de Blumenau e da Alemanha essa frase: eu não consigo ficar parado, porque me dá um vazio, me dá um medo. Eu estou ocupando, nem que for a mente, estou sendo meio ocupado, estou sempre ocupado, eu tenho que estar movendo alguma coisa. E guardo só apenas algumas coisas. Do meu colégio, tudo mais, mas não fico guardando muita coisa. Já o emocional, nós vamos ver depois lá, que é o continuador diferente. E nós temos aqui os futuristas, que esse apelido, né, como diz lá em Portugal, ou essa alcunha, não é? Foi dada porque ela se chama assim um exagero da própria língua na acepção do termo, para realmente criar um codinome, um neologismo que represente de fato e de direito os grupos naturais. Então, quando eu intitulei de futurista, é porque são pessoas que vivem demais no futuro. Ah, mas eu sou fazedor e vivo. Não, não, não. Você vive para terminar o que começa, dever e o que eu tenho para fazer. Mas o futurista, ele vive realmente... Eu ando no mundo da lua, às vezes, né? Ou às vezes eu estou pensando em várias coisas ao mesmo tempo, estou, mas já estou pensando o que é que eu vou fazer depois da palestra, porque eu vivo lá no futuro, por isso que o nome é futurista. E o futurista ativo, tem uma diferença para o futurista racional? Sim. Todos os futuristas ativos que eu já entrevistei, seja daqui, seja de fora, são possuidores, ó, porque eles dizem, né? Eu chamo de possuidores, porque aqui em Blumenau tem, em Santa Catarina, para quem não é de fora, levanta a mão aí, quem não é daqui, de Santa Catarina, levanta aí. Então vocês vão aprender mais uma. Eles aqui falam assim, ó, ganhei uma gripe. Não sei quem deu a eles, não é?
E aí, como eles dizem que ganharam dor de cabeça, eu descobri que todo futurista ativo, eles têm muita dor de cabeça. E que o fazedor tem enxaqueca. E o continuador ativo também sofre de dor de cabeça. E os intimidadores não têm dor de cabeça, mas têm dor no pé. Que às vezes a cabeça dele pode estar numa febre, tem uma febre forte. Todo intimidador que eu conheço tem uma temperatura alta no corpo, hein? Vários médicos para descobrir se não tinha uma febre, né? Tifoide, reumática, etc. Principalmente à noite. Outra intimidadora aqui, levanta a mão aqui. Levanta a mão, dona Cida. Tem coragem, mulher? Tem um corpo quente? Tem febre, inclusive, né? Foi tratada há muito tempo com febre. No SOS emocional, que ela descobriu que não precisa tomar remédio. A febre dela é normal. Eu conheço outros intimidadores que são quentes, começam no pé a esquentar. Se a mulher tiver com frio, basta encostar nele, já começa a suar assim. É um aquecedor natural. Tem essa funcionalidade. Não é? Então, eu estou fazendo um resumo breve aqui para vocês entenderem, mais ou menos, que existe uma parecência muito grande. Porque quando eu escrevi no Arqueologia do Ser, lá no Conhece a Ti Mesmo, que eu tenho, né? Eu estou falando tenho uma humanidade como um todo heterogêneo. E nós somos partes desse todo, diferentemente falando, né? São partes diferentes que, quando se juntam, nos tornamos humanidade. E aqui, os racionais de azul. O neocórtex, lógico, os racionais usam muito mais o neocórtex cerebral. Eu trago algo muito especial nesse livro, Quem Sou Eu, Quem é Você? E se você ler junto com você a cura, vocês vão entender que tem coisas naturais nos neurônios, nos neurotransmissores. Eu descobri, inclusive, que os futuristas racionais, quando eu tive aquela psicometria no Science Museum, em Londres, eu descobri, e eu, hoje em dia, quem quiser acreditar em mim ou não acreditar, mas a ciência vai provar isso daqui a 50, 100 anos, ou daqui a 30 anos, 20, que a fenda sináptica, que é uma distância, que eu vou trazer para vocês, ela é maior nos futuristas racionais e nos futuristas ativos, vai diminuir um pouco, mas no racional ela é maior do que nos outros. Ou seja, por isso que os futuristas têm uma memória de curto prazo, muito maior do que todos nós seres humanos. Os futuristas, depois vêm os fazedores, depois vêm os continuadores que têm esse probleminha de fábrica. Eu me encontro, deixa eu ver aqui, uma pessoa com ele. Como é seu nome? Leonardo, mas eu não me lembro do nome dele. E eu fico assim, conversando com ele, como é que é o nome dele, Vou para casa, como é que é o nome dele? Para mim nada mais importa, só lembrar o nome desse homem. Levanta a mão quem já passou por isso. Olha aí, Eu estou falando um assunto que... Porque faz parte de um desses que eu falei agora há pouco. E tem essa memória de curto prazo, porque não era importante na época o seu nome. Mas agora eu não me lembro. Leonardo, você se sente assim também? Você lê um livro, está lendo, mas estava em outras coisas. Depois você quer voltar 3, 4 páginas para entender? Que idade você tem, Leonardo? Que sorte! Se você... Rosane, onde é que está a Rosane? Está aí a psicóloga Rosane? Rosane, que sorte que ele tem 30. Se ele tivesse 5 anos ou 7, ele seria o quê? Teria o quê? TDAH. Ainda bem que o DSM-4 não é da tua época. Quer dizer, é da tua época, mas não tinha chegado ainda aqui. Tua sorte. Diferentes caminhos cognitivos. O que é que tinha escrito lá, no outro, de trás? Tinha escrito ali, ansiedade é um dispositivo natural. Eu fico triste quando uma mãe foi ver uma palestra aqui no Carlos Gomes, um determinado aí, que eu não sei se é médico também, né, porque todo mundo deve ser médico, colocou agora uma síndrome, porque só essa palavra síndrome já me dá um arrepio assim, uma tristeza, dá vontade de desencarnar. É verdade. Quando eu escuto essa palavra, eu tenho vontade de desencarnar, eu peço até espiritualidade para me desencarnar. Mas sou obrigado a escutar. Que diz que existe a síndrome do pensamento acelerado. Então, todos vocês que levantaram a mão estão doentes. Porque ela veio me procurar dizendo assim, triste, do que foi? Você não sabe o que aconteceu. Eu dei um livro para minha filha ler, você já cura. Ela não leu. Sim, mas por que a senhora está assim? E ela foi para uma palestra, ela chegou em casa assim mesmo para mim. Eu vou aqui teatralizar, tá? Mãe, o que foi, filha? Como é que foi a palestra? Mãe, escuta, mãe, me escuta.
Sim, minha filha, estou escutando. Mãe, eu sou doente. Eu tenho síndrome do pensamento acelerado, mãe. Não, minha filha. Tenho. Você tem que me aguentar. Agora você tem que fazer tudo, porque eu tenho essa doença. E as pessoas pegam como muletas, então, por isso que isso. Porque eu tenho que justificar aquilo que a natureza me deu e que é natural. Sem ansiedade, os nômades não teriam tido a imaginação de sair. O mito da caverna de Platão responde muito bem isso, que eu preciso imaginar, criar. Hollywood não existiria do jeito que é aquela fábrica de sonhos. Onde que a ansiedade é uma coisa ruim? Lá na minha casa nós temos uma disparidade. Eu tenho uma ansiosa no nível 10, vamos colocar uma escala de 1 a 10, Richard, né, lá. Eu tenho uma ansiosa 6 e tenho eu com 0 de ansiedade. Imagina eu viver no meio dessas pessoas. Quando eu estou lá tentando escrever alguma coisa, que elas vão chegando na escada, a energia delas chega primeiro do que elas. Eu digo, eu vou fechar tudo aqui. É verdade, é assustador. Mas faz parte, né? E aqui, como eu falava antes, nós temos os distantes, que são considerados, inclusive, eu trago no Você e a Cura, alguns relatos de nomes ou nomenclaturas que os distantes são. Eles são, hoje em dia, inclusive, de uns 15, 20 anos para cá, que foi muito diagnosticado erradamente, que eles dizem que são autistas ou semi-autistas. Porque você intitular na verdade, vamos chamar de doença, alguma coisa assim, você intitular é normal, tem que ter um título, né? Tudo bem, a pessoa tem autismo, mas aquele que vai para o banheiro, que não tem noção, que vive num mundo totalmente alheio, que não quer... Agora os outros que não quer contato, todas as crianças e adultos que eu conheço distantes, não querem contato com as pessoas. São super, super técnicos, mas não quer contato. Eu tenho vários cases, muitos cases anotados de pessoas assim. Só que se elas fossem analisadas hoje, isso tem autismo. Aí pode criar até o autismo de adulto, inclusive. Mas o autista existe, mas não dessa forma. Não dessas pessoas. Aí muita gente espírita vem dizer que o cara é autista porque fez isso, porque foi um 10, porque fez isso. Nem todo... Não existe essa generalização. Eu gostei muito da matemática aplicada aqui hoje, que enquanto o professor Cláudio falava, o professor Vladimir chegava no meu ouvido, olha aí, é verdade, porque não tem um número de ricos tão grande, no passado tinha pouco, como é que hoje esse rico todinho se multiplicaram nos pobres? Não existe isso. A mesma coisa é a lógica para isso. Só é pegar a lógica, gente. A ciência espírita, a filosofia espírita é pautada na lógica, no bom senso e na razão. Fora isso é misticismo, histerismo, carência. Tem gente que não fez sucesso na vida profissional, não fez sucesso com a família, quer fazer sucesso dentro da casa espírita, quer fazer sucesso dentro do espiritismo. Então, os neutros. Os neutros, eu vou pedir, eu acho que eu me lembro do nome e da mãe. É Eduardo e Andréa. O nome do pai e da mãe. Da filha não gravei, não é? Mas tem um microfone aí? Dali mesmo eu vou procurar. Deixa eu ver, estou sentindo a energia. Estão aqui. Vão achar que eu combinei isso com vocês de 500. Mas deixa. O importante é, como disse Jesus, né? A verdade vem para libertar. Não é, professor Severino? Ali, eu queria que vocês falassem o que a senhora me falou ali, quando a senhora veio, não conheço vocês. Primeiro fale se eu conheço vocês, se eu já tinha visto vocês, né? Boa tarde. A gente vem de Gaspar e você foi fazer palestra lá tem um mês e meio no máximo. E foi muito importante esse dia, porque descobri sobre mim mesmo, porque também não sabia a que grupo eu pertencia e eu estava em um conflito muito grande. Mas em relação à nossa filha foi mágico, assim, porque a gente estava até acreditando assim, será que ela é meio esquisita? Porque já tinha feito tratamento no centro e essa reação dela, por exemplo, em ambientes com pessoas que ela não conhece, ela dá uma travada, assim, né? E uma vez que ela estava na casa de amigos e chegou visita, pessoas que ela não conhecia, e ela chorou, ela travou, assim. E depois que ela chegou em casa, ela me contou e ficou muito constrangida com aquilo, e a gente não sabia como lidar. Então, quando chegou esse livro nas nossas mãos, foi libertador mesmo. Transformou o nosso relacionamento com a nossa filha. Porque vocês podiam procurar um médico e entupir ela de remédios. Não iria porque eu sabia que o caminho não era esse, sim, mas eu precisava de ajuda. Sim, que bom. E outra coisa, só foi um instrumento, como eu lhe disse de manhã, não é querendo fazer pieguismo, nem falsa modéstia, não. É porque é verdade, aquilo ali eu escrevi para libertar. Então, tá ali. Agora, lógico, poucas pessoas vão querer. Por quê? Porque acaba com um monte de outros livros. Eu não vim acabar com o livro, eu não sou a fogueira de Barcelona, nem quero nada disso.
Só trazer a verdade porque me colocaram isso na mão. Eu parei com o meu complexo de inferioridade. Por que eu? Isso tudo já era um mimo espiritual meu, né? Mas por que eu, pobre, sem estudo? Não, vai lá e faz o negócio e o resto que aconteça aí, não é verdade? Mas de qualquer forma a gente agradece muito. Isso, que bom. Agora eu gostaria que a princesa, como é que é o nome dela? Lídia. Hã? Lídia. Lídia, eu vou fazer 3 perguntinhas para você, tá? Agora, se vocês entenderem por que eu estou falando baixinho, foi outra descoberta que eu fiz dos neutros racionais. Eles são capazes de escutar a pessoa, a televisão bem baixinho e a pessoa discutindo a 200 metros. Não é isso, Lídia, né? E os ouvidos dela é muito sensível, como de todos os neutros que não são surdos. Então, quanto mais liberdade vocês derem para a Lídia, mais ela vai fazer as coisas certas. Quanto mais pressão, aí ela faz assim, ó. Não, sai do canto, não é, Lídia? Verdade? Outra coisa, minha filha, eu vou dizer uma coisa para você. Que idade você tem? 14. Nunca se envolva em áreas de conflitos, cobrança, nenhuma área de atividade. Quando você ler esse novo livro ali, que é o Quem Sou Eu, Quem é Você, você vai ver que a Kátia fez uma surpresa para mim, mas não podia fazer uma surpresa total, porque o livro é meu. Ela teve que me avisar que ia fazer os relatos, né? E aí eu li só 3, então é um livro que até eu vou ler ele também, inédito para mim também, mas tem uns relatos ali que vai dar certinho para você, de pessoas que fizeram a faculdade mais certinha. Não ensina a fazer isso, mas pelo menos você vai dizer, meu Deus, como parece comigo essa pessoa. Porque, inclusive, é filho da Beatriz, né? Não vou dizer quem é, porque tem várias Beatriz aqui, mas é filho de uma pessoa que eu conheço chamada Beatriz, e que se não fosse esse entendimento, a Beatriz não tivesse esse conhecimento, ia fazer também a mesma coisa, achou o filho esquisito. Como ela falou para mim, ó, é que a gente achava ela esquisitinha. Quer dizer, muito obrigado, viu? Uma salva de palmas para eles, né? Agora, quer dizer que se uma pessoa não está nos padrões dos psicopedagogos, da escola, do colégio, é esquisitinho. Poxa vida, onde é que nós vamos parar com isso? Onde? Eu pergunto. Questão 928 do Livro dos Espíritos. Agiram, inclusive, em favor da questão 928, né? Já não vão para o mundo espiritual pagar lá, porque vai responder por isso. Mas aqueles que não sabem, né? Ah, mas eu não falei ali falei do neutro, deixa eu voltar aqui. Os otimistas, né? Ó, tinha otimistas aí, não falou da gente, José. Bem, o otimista está dizendo, eu quero rir, mas nem toda hora o otimista está rindo. Outra, porque os otimistas têm uma inabilidade de não guardar dinheiro. Eu tenho um irmão que, meu Deus, o nome dele é Fred, se ele estiver assistindo, um abraço, Fred, aí em Recife. Mas se Fred recebeu hoje 60 milhões, com 2 semanas não tem mais nada. E quando você perguntar assim, Fred, o que é que você fez com o dinheiro? Gastei. Vai me divertir a beça. Comprei um iate e com 50 milhões ele afundou porque eu não sabia. Mas é porque ele mora no Nordeste? Não. Eu tenho um case que eu conto no Você a Cura, que passou-se em 2006 comigo, que era um grupo lá na cidade de Dietfurt, no Vale Umtal, não é? Deutschland, Alemanha, que é muito interessante, de um pai continuador com uma mãe fazedora, educação germânica, mas eu não vou contar aqui, quem comprou Você a Cura para ajudar o CEIU e a gente, né, pagar esse evento, vai ver que tem lá um case muito fabuloso, leia com atenção, que prova que não existe uma cultura só que vai influenciar. O otimista pode nascer na China, no Japão, com todo aquele negócio assim, ó, enquanto está todo mundo assim, o otimista vai fazer assim, ó. Porque não vai suportar, não é, essa prisão. Porque a natureza deles vieram trazer alegria, raciocínio rápido. Toda vez que a gente vai empregar como headhunter um otimista, eu já digo para as pessoas que vão ser chefe deles, ó, tens que saber mais do que eles, porque se você não souber mais do que um otimista, de qualquer idade eles fazem assim, ó, quer que eu desenhe para você? E humor negro eles têm. Então, ó, posso falar, né, Alamar? Aqui o Alamar disse que está cheio de gente aqui, ele está dizendo que está como jornalista hoje aqui, e o Alamar é um otimista externo. Tina, você fez o curso em São Paulo com ele, estava o Ney Pedro Pérez, tinha algumas pessoas formadoras de opinião, tinha umas 4, 5 psicólogos, psiquiatras, lembra disso? E o Alamar, ela e o filhinho, que eles chamam de bebê, né, neném, estavam lá, ele foi identificado como neutro, né? A Tina não vou dizer pela questão de ética, porque posso falar, a Tina é uma disponível, por isso que aguentou o Alamar esse tempo todo também, viu, Alamar? Mas, meu amor, vai, eu sou braço direito. Vem que eu te carrego, um homem pesado daquele, que agora está mais leve, segundo você. Mas vejam bem,
Fala mal, o otimista nunca ia guardar dinheiro e ele não ligava, o dinheiro era para o espiritismo, o dinheiro não é verdade. Desapego, os otimistas não têm apego. O único apego que o otimista nasceu, isso está dentro até de um DNA meio que alienígena, né, como eu sempre costumo dizer brincando, é a questão do prazer. Quando eu tenho prazer, eu quero mais, 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 eu quero mais. Prazer, 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 prazer. Levanta a mão os otimistas aqui, vamos lá. Olha aí, ó, que legal, beleza pura. Seu José mesmo foi bom, né? Que idade você tem, seu José? 59, né? Se descobriu faz quanto tempo? 2 anos? Aleluia, irmão. Muito obrigado. Parece aquele negócio de igreja. Essa parte eu não gosto, desse empirismo. Mas nós temos ali os distantes que são classificados porque gostam de ficar distantes, os futuristas com o racional, eles têm uma fenda sináptica maior, né? Porém também pensam mais um pouquinho do que os ativos, né? Antes de falar. E os neutros racionais, nós temos um ali presente ali, você viu que o depoimento dos pais ali, lógico que eles não conhecem, né? Esse outro lado aqui que é mais técnico. E aí nós temos agora os grupos que estão ali no emocional. O disponível é aquele emocional para fora, o welcome. Né? É verdade ou não é? Ó, tem um olhando para mim aqui assim, ó. Eles ficam analisando o nosso estado emocional, se a gente está bem, se não está. Né? E temos ali o diferente, que é o emocional para dentro. Pergunte para mim, em português, não em alemão, né? Pergunte como eu estou. Ai, não sei, a vida é difícil. Vocês estão rindo porque não é com vocês. Olha, fui no médico. Aquela dor de cabeça, lembra que eu te falei? Meus filhos não acreditam. Eu fui lá no médico, aquele médico estudou para burro, porque esse tumor que eu sempre disse para ti que eu tenho na cabeça, o médico disse daquela tomografia, aquele raio, daquele negócio, que eu não tenho. Eu peguei, joguei em cima dele, disse assim, você estudou para burro, porque o tumor é meu e ninguém tira, e fui-me embora. Ou seja, meu irmão mais velho é assim, um homem bem sucedido, né? A gente foi muito pobre, bem sucedido. Eu pergunto para ele, como é que vai você? Ele faz, ele nem liga para mim, ele liga para minha mãe, que é psicóloga dele. Minha mãe é disponível, deve estar aqui sentada. Então minha mãe, ela precisa de pessoas com problema para ela ficar bem. Né? E meu irmão, ele liga fazendo consulta com minha mãe. E ela adora, né? Porque aí os problemas e fala. Para mim ele não vai ligar, porque eu já vou dizer para ele assim, vai lavar uma trouxa de roupa, vai fazer alguma coisa, né? Larga essa mulher. Eu já vou dizer isso. Não é? Eu não vou ser piegas com ele. Meu irmão, é karma seu da vida. Que karma que nada, rapaz? A gente pode ser feliz, a gente faz o destino. Mas eu nem falei do resto. Todo. Olha, e os continuadores emocionais? Todo mundo deve ter um parente, porque eu tenho um irmão, que eu amo muito, o Júlio. Ele até botou uma cortina, porque ele tem... Olha, aqui em Blumenau tem mais, tá? Aí na Alemanha. Talvez lá em São Paulo também tem, mas todo mundo agora vai levantar a mão, eu tenho certeza, quando eu perguntar. Alguns não vão levantar porque não vai lembrar. Cada um na família deve ter um tio, uma tia, uma avó, um avô, um nono, uma nona, um opa, uma oma, um primo, um irmão, uma irmã, ou uma mãe, ou um pai, deve ter na família que tem às vezes tem um ranchinho cheio de coisa velha, quando acha um parafuso torto, eu vou guardar, posso precisar, vai guardando. Meu irmão, ele tem um negócio assim, que ele fez um sótão só para guardar coisa, e quando a família precisa, ele faz assim, ó, tá vendo, ó, quem guarda tem, ó. Levanta a mão quem tem um na família aí, por favor, olha aí, ó. Quase todo mundo tem, porque esses continuadores, como a gente pegou esse nome, esse codinome que é mais apropriado, eu achei, de continuar. Porque eles querem continuar minhas coisas velhas. Não tira, né? Eu quero continuar tudo que tem aqui. Se vocês querem saber, a atmosfera, o inconsciente coletivo de Blumenau é sempre 10% continuador. Aqui é a cidade que mais tem clube por habitante no país, porque tem caça-tiro de A a Z, clube do ping-pong, clube do Chevette, clube do Monza, Stammtisch 1, 2, 3 e o retorno, para a Rua 15. Aí tem 5, agora parece que tem mais uma. Tem 6 associações comerciais. Eu não estou falando de sindicato, não. Eu estou falando de associação comercial que no Brasil a gente só conhece CDL, né? Venha ter uma aula aqui, que aqui tem a CIB, AMP, Câmara Júnior, Câmara da Mulher e CDL e mais um que eu não sei o nome. Tudo funcionando em uníssono. Tá? Em uníssono. Funcionando. E aqui tem tudo que for clube, aqui todo mundo faz um grupo. Não é? Aqui tudo é gregário. Eu acho que aqui deve ter o maior número de loja maçom. Seguro mesmo? Todas as seguradoras do mundo estão aqui. Tem seguro do telhado, seguro do bumbum, seguro do peito, seguro do cabelo, seguro da peruca, seguro do brinco, seguro do seguro, que é mais seguro do que o seguro do seguro.
Né? Porque, lógico, todo continuador busca segurança mais do que todos nós, né? E são provedores da segurança e farejadores de riscos. Não sei não. Cuida com esse um lá, viu? Porque eles estão sempre desconfiados. Normal, né? Mas para os outros é anormal. O meu neto, eu tenho assim, um neto com 7 anos que é um continuador emocional. E tem uma netinha que é o oposto do neto. Ela é uma otimista. Já dá um pitu nele, já totalmente diferente dele. São duas pessoas completamente diferentes, vindas do mesmo mãe e do mesmo pai. Quando estava falando dos gêmeos hoje, eu me lembrei de uma vez eu fui para Portugal, passei 18 dias lá trabalhando, 20 dias mais 18 dias trabalhando direto, todo dia. E lá uma pessoa no Arqueologia, foi um seminário que foi na Federação Espírita Portuguesa, não é? E foi o domingo inteiro, chegou num determinado ponto da tarde que a pessoa fez assim, mas o professor, eu podia até fazer uma indagação e fazer uma colocação, agora o Zé Lugo vai ficar danado comigo, né? Então ele não gosta que eu imite os portugueses, mas eu vou imitar em tua homenagem, gajo. Então ela chegou e perguntou para mim assim, mas o senhor não acredita na lei da hereditariedade? Agora até, essa lei mesmo aí. Não acreditas não que pode ser uma linhagem do pai e da mãe, que nós herdamos, inclusive? Eu digo, olha, eu discordo. Por que eu discordo? Porque nós temos vários cases, né? Eu tinha de gêmeas, agora tem até de trigêmeas na nossa casa, que é a Gabi, a Letícia e a Carolina. As três são da mesma, nasceram, né? Da mesma mãe, quase com diferenças de algum minuto ou segundos, e são de grupos completamente diferentes, naturais. Porque como individualidade, não essa individuação da mãe, quando larga da mãe, essa questão toda, não. Estou falando do princípio inteligente. Essa psicografia aqui para mim foi muito novo isso. A Kátia estava confundindo com o negócio do self que eu escrevi ali. Não, ali eu escrevi self de Jung, combatendo Freud, que até o professor falou agora que Freud, segundo ele estava me dizendo ali, foi as pessoas que traduziram e botaram aquela questão de ego. Mas eu estou respeitando esses tradutores e combatendo isso. Não importa se foi Freud que disse, estou combatendo essa terminologia lá. E você vê que hoje, para mim, isso foi uma lição muito grande. Eu agradeço esse presente do Espírito Carl Roger, porque me trouxe William James, que eu não... O professor Vladimir morou nos Estados Unidos, né, estudou bastante William James, mas eu, desconhecia, vou pesquisar sobre isso. Foi muito bom, porque ele compara o oceano, né, o mar, ao espírito, o rio ao corpo, ao perispírito, e depois eu vi que ele compara o lago a nós, né? Então o lago corre para o rio corre para onde? Para o mar, né, para o oceano, ok? Mas então, nós somos diferentes, mesmo nascendo trigêmeos, vamos ser iguais. E ali, sensibilidade, um dispositivo natural, essa sensibilidade, tanto para dentro como para fora dos emocionais. Você vê que nós temos ali os continuadores emocionais, temos os neuroemocionais. Vocês viram Dona Sandra, aquela moreninha, pretinha, bonitinha, Dona Sandra? Dona Sandra, ela vai parecer um disponível, mas não é. Porque Dona Sandra quer falar não... Mãe, tu vai, né, fazer nela. Vou. Mas quer dizer não, mas não sai. Fica entalado no coração. E aqui, crianças normais, né? Você, a cura, fala ali. Você pode ver, o TDAH. Os futuristas podem ser enquadrados isso aí. Depois eu vou lá na frente, eu vou falar um pouquinho também. A hiperatividade, como a minha netinha, otimista, que com um ano já estava subindo dentro do armário, já tudo já. Querendo entrar dentro dos canos, já pensou? Os otimistas me contaram em várias línguas, em inglês, em alemão e em espanhol. Me falaram em português, do Brasil e de Portugal. Tive a oportunidade de escutar dos otimistas assim. É o seguinte, eu estava assistindo aula, prestava atenção, não anotava nada, mas já tinha percebido aquilo, então eu queria brincar, né? Puxar um menininho, fazer. Então aí vai ser considerado imperativo, porque eu retenho a informação de outra forma dos outros. Ok. Até parece com a minha neta, aquela menina ali, a Manuela não. Não parece. E aqui um vídeo que esse homem, para mim, fica emocionado, porque eu não conhecia ele. Conhecia através dos vídeos que a Rosane mandava para mim. E fui atrás da história dele. Todo mundo aqui devia. Esse homem realmente fantástico. Ele desencarnou em 2012, né? 2012 ele desencarnou. Mas é fantástico. Então vamos lá. É um clique, né? Vamos lá. Now, when school authorities tell a mother, as you already heard, that her son is sick and needs to be on drugs, how in the world is she to know
that is simply a lie. How is she to recognize that what experts now call attention deficit hyperactivity disorder is simply not a disease? Now, such a mother is not an expert in the history of psychiatry. She does not know that psychiatrists have, for hundreds of years, used diagnostic terms, so-called diagnostic terms, to stigmatize and control people. I will only give you a few dramatic examples. When black slaves in the South ran away to freedom, it wasn't that they wanted to be free. They suffered from a disease called drapetomania. From drapetes, runaway slave, and mania. I'm not making this up. This was a legitimate diagnosis, just like attention deficit disorder is. Women, half the population of mankind, of course, if they were foolish enough to rebel against domination by men, well, then they had a serious disease called hysteria, which was due to their wandering womb. Now, none of those behaviors was ever a disease, and of course it's not a disease. But nor is attention deficit disorder a disease. No behavior or misbehavior is a disease or can be a disease. That's not what diseases are. So it doesn't matter how a child behaves. There is nothing to examine. If he's sick, then there must be some objective science to it, which can be diagnosed by physicians and objective tests. As soon as you go to a doctor, they take a lot of blood, they take x-rays. They don't want to hear how you behave. When I went to medical school 60 years ago, there were only a handful of mental diseases. I think there were no more than 6 or 7. Now there are more than 300. And new ones are, quote, discovered every day. Labeling a child as mentally ill is stigmatization, not diagnosis. Giving a child a psychiatric drug is poisoning, not treatment. I have long maintained that the child psychiatrist is one of the most dangerous enemies, not only of children, but of adults, of all of us who care to the most precious and most vulnerable things in life. And those two things are children and liberty. Diseases are malfunctions of the human body, of the heart, the liver, the kidney, the brain, and so forth. Typhoid fever is a disease. You will know that, you don't question it. Spring fever all you have to know is English. Spring fever is not a disease. Now, why not? Because we all know that it's a figure of speech, a metaphor, a little piece of poetry. No, so are all mental diseases. Mental disease is a metaphor. The task we set ourselves to combat psychiatric coercion is important. I think it's important. You all think it's important. Not enough people think it's important. It's a noble task, a task in the pursuit of which we must, regardless of obstacles, persevere. Our conscience commands that we do no less. Olha, merece palmas. Esse eu gostaria que viesse psicografar, mas não vem, né? Não vale o que eu peço, né? Mas eu já invoquei, já. Eu sei que é errado, mas eu invoquei. Um dia, se ele quiser psicografar, chegar perto de mim, fique à vontade. Está vendo que o médico não tem vontade? Se o médico tiver vontade, ele vai inventar, ele vai criar, ele vai mistificar, ele vai enganar. Porque é a vontade do ego, não a vontade da verdade. E médios não gostam de escutar isso. E tem uns que me crucificam aí no Brasil, que eu sou porque eu tenho uma missão e não estou seguindo a minha missão. E quem é você para dizer que eu tenho missão, rapaz? O meu negócio é entre mim e Deus, o teu é entre você e Deus. E eu acho que nem vou chegar a Deus, porque para chegar a Deus não existe. Deus não é uma propriedade. E se Deus for uma mulher? For um conjunto? Ninguém sabe quem é Deus, rapaz. Ninguém sabe.
Se Jesus toma conta da Terra, deve ter outros maiores que Jesus, toma conta de outros planetas e por aí vai. É tudo questão da ignorância, né? Então, eu sou associado à CCHR, né, também. Tem a Rosane aqui, outras pessoas que são, faço parte desse trabalho aí também. Agora, ele tem 500 milhões de vezes mais valor do que Freud, do que tudo, mas as pessoas não querem romper com o paradigma. Quem comprar o livro Quem é Você, Quem Sou Eu, Quem é Você, A Felicidade ao Alcance de Todos, eu tenho um capítulo só sobre paradigmas. E quem acha que aquele livro não é espírita, deve ter umas 20, 30 perguntas que eu fiz link com os conhecimentos. Quem achar que os kardeciólogos vai se surpreender. Vai olhar para a capa, não vai querer, mas não sabe que ali dentro tem muito espiritismo também. Bem, se você acha que seu filho é muito arteiro, fique calmo. Ele está apenas sendo criança. Não ao uso indiscriminado de remédios, né, nas escolas. Isso é de uma associação de psicologia. Vocês acham que todos os psicólogos estão presos ao paradigma, à notoriedade, a não romper com aquele paradigma fechado? Não, tem muitos aí cabeça aberta e que não são espíritas. Não é preciso ser espírita para cabeça aberta. Tem muito espírito cabeça fechada. Outro vídeo. Esse aqui é rapidinho, 1 minuto e pouco, tá? Mas eu queria que vocês prestassem atenção, porque é um vídeo em outro idioma, mas tem legenda. Olhem bem, mas você viram ali alguns países europeus, mas a Escócia, tive notícia através de e-mail, que lá está sendo prescrito drogas para bebezinhos recém-nascidos. Porque isso é um grupo de pessoas que tragam esses paradigmas com interesse na venda de remédios, que é muito forte. Né? Os sânticos, como chamam, né? Que dominam os rádios, as televisões. Amanhã eu vou falar sobre isso na minha palestra, alguns condicionamentos que levam a humanidade e as pessoas a acreditarem em coisas porque uma mentira bem fomentada, ela bem divulgada, ela vai se tornar no inconsciente coletivo das pessoas, algo a ser imitado e a ser editado como um paradigma, né? Então, aquilo ali não tem nada a ver com isso, mas eu quis deixar que é um vídeo que tem lá no Você a Cura, no site Você a Cura, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico, a face mais mortífera da psiquiatria. É longo, é 1 hora de vídeo, mas merece, nem que você assista em partes. É em português de Portugal, mas você vai ver mais de tantos psiquiatras do mundo inteiro falando que o DSM-4, esses médicos aí que dão palestra em Recife, em João Pessoa mesmo, parece que foi lá na Paraíba, houve um encontro da AME, não quero nem saber se a AME vai me perseguir, se não vai, eu vou dizer mesmo, ele estava falando que defendendo o DSM-4, o homem é psiquiatra, mas como ele não viu os vídeos, porque eu tive lá em Nando Cordel conversando com o psicólogo, ele não sabia nada sobre isso. Tive lá em Recife, em janeiro, muita gente não sabia. Eu tive lá em
Campo do Brito, onde eu me encontrei com os amigos da Luz, as pessoas também não sabiam que eu conversei ali com a doutora, que depois eu voltei a Aracaju, doutora a Luz, né, Meire, que é pediatra. As pessoas não sabiam disso, porque o brasileiro ele está dentro, e o que vem dos Estados Unidos, o que vem, eu não procuro saber mais nada. Garanto que muitos aqui que estão aqui não sabiam dessas coisas também. Então eu vou em Poços de Caldas, quando eu me encontrei com o professor Vladimir, que graças a Deus ele aceitou o convite aqui entre nós, nos encontramos, nos abraçamos, né? Leu o meu livro na noite, ele foi, Somos Todos Inteligentes. E aí lá eu estava dando aquela palestra, teve aquelas oficinas, um pai chegou, pegou minhas duas mãos assim, eu tenho o Vanderlei aqui, que é trabalhador de testemunha, que foi com Lota, e o homem agarrou minha mão assim como a senhora, ele não queria, estava quase dando droga para o filho, e ele é psicólogo, ele agarrou minha mão, fez assim, beijou, muito obrigado, o senhor me salvou e salvou meu filho, porque quando eu chegar em casa eu vou jogar a porcaria do remédio fora, porque eu estava em dúvida se dava hoje, eu ia dar hoje para o meu filho, quer dizer, eu cheguei no dia certo, na hora certa, no lugar certo, ia viciar os filhos dele. Tem pesquisas, que eu vou colocar no Você a Cura, que sobre o doutor, o ano passado aqui a Rosana falou, o doutor David, o doutor Peter, e eles fizeram um estudo, eu acredito que foi o doutor David, que aqueles massacres dos Estados Unidos, 13 casos ele estudou, de 13 casos lá, que foi realmente por causa das drogas que aqueles meninos, porque mesmo eu tendo uma personalidade, uma psique, o meu espírito, eu tenho um mecanismo da questão 361 e 366, que fala dos órgãos, eu tenho um organismo que tem que tocar igual um instrumento, é a resposta dos espíritos. Se os meus instrumentos não estão ilesos, os meus neurônios, as minhas sinapses, elas vão estar comprometidas, eu vou ter uma imaginação, assim como é a pessoa que fuma maconha, que eu nunca fumei, mas deve ser assim pelos que me contam. As pessoas que tomam cocaína, vai ser a maioria neutros e aqueles que têm um ativo, ou seja, tem o GABA forte dentro deles, eles vão cheirar para ficar com coragem, para dizer, agora eu quero, né? E aqueles que não têm o GABA, que é o caso do neutro, que tem muito, falo lá nesses 2 livros, vai fumar maconha, porque eu nunca fumei, mas quem fuma maconha, ai, que paz, cara. Meu Deus. Em cada um o efeito vai ser diferente. Eu nunca fumei, se tivesse fumado eu diria também. Nessa encarnação, acho que não vim para tomar droga, né? Mas tem pessoas da minha família que já tomou, outros que eu conheço, isso aí é normal, experimentaram, né? Agora, isso aí é importante entrar nesse endereço aqui, que é para ver esse vídeo de 1 hora. E aqui, isso aí foi um e-mail que eu recebi, eu não sabia desse homem, tu vê, a gente vai descobrindo, mandaram um e-mail para mim, eu não sabia da existência, né? Esse homem escreveu um livro em 2014, vai chegar em português, mas será que no Brasil eles vão divulgar? O Alan Francis, o livro já chegou, né? Mas cadê a divulgação? Nem eu sei, porque modificaram até o nome do livro do Alan Francis, aquele que eu falei ano passado, em vez de Salvando o Normal, mudaram o nome. Porque não é positivo, né? Mas esse homem aí, esse doutor aí, vê só, já ouviu falar do doutor Richard? É Soul que chama? Soul? Richard Soul? É? Não tenha vergonha de responder. Eu não tinha ouvido falar e eu não tenho vergonha de responder isso. Eu não tinha ouvido falar. Tá? A maioria das pessoas não reconhece. Mas isso vai mudar após o lançamento de seu livro. O livro ADH, né, que é o TDAH, né, aqui, o TDAH não existe em português, né? Aqui, Ritalina é um dos principais remédios usados para combater o transtorno. A Ritalina é uma coisa maléfica. Se os evangélicos acreditam em demônio, em diabo, né, que nunca existiu, é a Ritalina. É a pílula do demônio, porque diz que é do conserta. Conserta o demônio. Mas não conserta ninguém, rapaz. Porque teu filho é síndrome de Asperger. Que é isso? Lá no centro mesmo chegou 2 mães falando até que a Bia que me ensinou a falar, que eu nem sabia falar o Asperger. O que tem seu filho? Síndrome de Asperger. Até com orgulho do nome, porque o filho tem uma doença que só tem inglês. Que nada. Sabe qual é a síndrome de Asperger da criança? Chantagem emocional. Os meninos já nascem já sabendo, piscando o olho assim, tu é tolinho, né? Tolinha, né? A mãe em conflito com o pai, discutindo. No meio não tinha atenção, a mãe cobrando, porque quando a mãe está com ciúme, o pai ciúme da mãe e da mulher, os filhos parece que deixam de existir, né? Parece que aquele ser humano é a coisa mais importante da Terra. E aquela ser humana, vamos até botar como Dilma, imitando Dilma, aquela ser humana, né, que não existe, é a coisa mais importante da Terra.
E os filhos, ó, aí os filhos vão ter o quê? Síndrome de Asperger. Entenda isso mesmo. Não vou repetir. E esse aí, ó, que disse isso aí, o cara já é perseguido. Eu vi um monte de e-mail, de coisa perseguindo o homem. Perseguindo o homem porque ele está falando a verdade. Agora, ele também, numa linha psiquiátrica, fala de outros sintomas, como ele fala de bipolaridade. Todo futurista que tiver aqui, todo ele, homem, mulher, criança, adulto, de qualquer idade, vai, se chegar no médico falando o que você faz durante o dia, todo médico convencional vai dizer que você é bipolar. Qualquer futurista que estiver aqui sentado vai levar o título de bipolar, porque quando você disser que você tem um humor volátil, que de manhã amanheceu assim, ó, hoje é sexta-feira, bastou um telefonema negativo, aí a pessoa dá bom dia para você, você faz, bom dia. Acabou. Aí daqui a pouco o humor vai lá em cima, daqui a pouco vai lá embaixo. Não sei se eu gosto, se eu não gosto, se eu amo, se eu quero, se eu não quero, se eu amo meu trabalho. Aí vai dizer que você é bipolar. Aí é criança, é adulto, é tudo. Mas é um estado de todo futurista, nasceu assim, são características. Amanhã eu vou falar dos condicionamentos negativos. Faz sinal de 10 aí, vem para olhar para cá, né? Faz sinal porque, poxa, se o professor foi bem correto. Olha aqui as doenças, ó. Eu diferente, as pessoas de eu diferentes. Como elas têm inadequação e são teimosas, né? Porque a mãe faz assim, desce daí, eu subo. Sobe, eu desço. Vamos para a praia, quero ir para o sítio. Vamos para o sítio, quero ir para a praia. Quer dizer, já tem uma inadequação. Ó, quem é mãe de diferente já fica sorrindo ali, ó. Essa senhora loira aqui, bonitona ali de rosa, está sorrindo. E tem a inadequação, né? Eu estou rindo de mim. Então tem aquela questão de você pergunta para uma garotinha assim, tá tudo bem na escola? Fala. Pergunta para mim. Tá longe. Pergunta para mim se está tudo bem na escola, para mim. Não, pergunta para mim se está tudo bem na escola. Eu fui fazer um trabalho para um curso de inglês que já fechou, porque estava disputando na justiça com esse outro curso que eu não quero fazer propaganda aqui. E um ficou, o outro saiu. E eu tinha feito para aquele que saiu, sabe? Mas eu sabia que eles iam perder na justiça já. Só não avisei para eles, porque eles iam dizer, você é médio, né? Não ia dizer. Mas, eu nunca vou esquecer de que eles perderam muito alunos, principalmente esses alunos de eu diferente, porque a professora, quando chegava uma professora tipo otimista, né? E fazia assim, você agora vai falar! Good morning! Aí ela, no outro dia, tinha evasão e eles não sabiam, né? Porque perdiam alunos, porque as mães dão desculpa. Não, que minha filha vai viajar, a gente está se mudando aqui nesse bairro. Mas a verdade não vem, porque as pessoas não dizem, né? Olha, minha filha, ela ficou tímida e está em depressão. Cíclica. Toda vez que eu coloco no inglês, ela entra em depressão. Então, nós temos ali os futuristas, que é cheio de coisa na cabeça, e se a professora não for interessante, as coisas não estiverem interessantes, eles começam no piloto automático assim, ó, e tão longe, viajando, cheio de imaginação, cheio de coisa. Aí quando pergunta, Zé, responda aqui. Quer dizer, eu estava, mas não estava. O quê? Até marido com mulher. A mulher, olha, eu quero te falar isso, aconteceu isso, eu vi uma notícia assim, aí o marido, aham. Daqui a pouco o marido vê a notícia na televisão, vem cá. Mas eu te falei já ontem. A mim? Tem certeza? TDAH adulto. O cara pode ser formado em psiquiatra e ele for futurista. Imagina uma psicóloga futurista naquele dia que o piloto automático está bem assim, com 5 pilotos automáticos. Sexta-feira, eu tenho uma viagem marcada, ela é minha paciente, eu pergunto a ela como é que vai. Ela fala, a mesma coisa da semana passada. Aí eu já ponho o piloto automático aqui e já vou viajando. Ó. Porque isso aqui dá um saco. Não nasci para isso. Aí, os fazedores, agressividade, a criança agressiva, né? Porque a criança já chega de raivinha contida, né? E pode ver que toda fazedora que eu perguntei, mulher, tem problema com a mãe. Porque devia ver a mãe fazendo umas coisas assim, já ficava assim com a criança. Ai, minha mãe! Todo fazedor que eu conversei tem problema com a mãe. É muita coincidência isso? Não, é fato. E nós temos aqui o otimista, né? Que vai ser considerado imperativo. Você vê aquele menino com a cadeira, enquanto está todo mundo ali num padrão, ele pega a cadeira, mas se a professora perguntar, ele sabe na ponta da língua. Não é verdade?
Como a professora, aí, pai, mãe, vem cá. O que foi? O seu filho tem um problema. E eles gostam de dramatizar, né? Qual? Seu filho é hiperativo. Vai ter que tomar remédio, conserta. Ai, que remédio é esse? Ritalina nele. Senão ele vai ter que transferir de escola. Mais ou menos assim, né, Júnior? Com seu filhinho, que idade tinha também? Agora tem 6, mas começou aos 3. Se ele não conhece a ferramenta, o irmão aqui quer dar um testemunho, aleluia. Tragam aqui o... É que... Não, eu estou brincando. Pode falar. Pode contestar, inclusive. Meu Deus do céu. O ano passado assisti a sua palestra sobre isso. E fui falar com meu filho, que ele tem um Julinho também, está com 7 anos. Expliquei tudo para ele. Ele até que aceitou. Mas a esposa não aceitou. Eles tomam Ritalina até hoje. E o menino é simplesmente assim, ó. Ele chega uma moça ou qualquer pessoa, nossa, como seus olhos são bonitos. Aí ele é querido em toda a escola, tomando Ritalina há 1 ano. Meu Deus, triste. Estou triste até hoje. Eu vejo esse pessoal dando risada e falo, meu Deus, eles não sabem o que é. Agora, por favor, pode continuar, Rick. Mas como é seu nome? Como é seu nome? Valdemar. Seu Valdemar, olha, eu vou pedir para o senhor, lógico que é difícil pedir isso, o senhor é avô, né, da criança, né? Olha, pedir paciência, porque assim, na minha própria família eu tenho pessoas que só porque eu não tenho um título, eu fico muito grato quando eu tenho essas pessoas falando ali como aquele grande psiquiatra, como outros ali, porque eu não tenho nenhum título acadêmico, né? Não tenho vergonha de dizer que não tenho estudo, porque fui muito pobre, mas tenho conhecimento porque eu não estudei na academia, né? E recebo incentivo como do professor o Vladimir Sanches ali, que me disse, não, meu filho, mas isso aí não é importante. Ele mostrando que grandes sábios não passaram por escolas também, né? Não me considero porcaria nenhuma de sábio, mas assim, sou esforçado. E digo para o senhor que tem que ter paciência, porque na minha própria família também, porque essas pessoas criaram, amanhã eu vou estar falando sobre isso também, condicionamentos e paradigmas fechados. E existem coisas que as pessoas estão realmente obedecendo à televisão, à moda, isso seja na área da música, na área da literatura, em várias áreas. Tem que orar por ela bastante, né? E pelo seu neto, porque tomara que não aconteça nada com ele, né? E nós temos um caso dentro do CEIU, de trabalhadoras do CEIU, né? Que eu não vou dizer aqui, até porque elas 3 lutam também com o sobrinho, né? Convencer a irmã, até que meio convenceram, mas o cunhado é difícil, porque acredita numa pessoa de branco. Mas uma pessoa de branco pode ser açougueiro, né? Pode ser padeiro, farmacêutico, não é verdade? Não, é o paradigma do jaleco branco. Botou o jaleco, você sabe de tudo. Tanto que os farmacêuticos, que não era farmacêutico, as pessoas que trabalham no balcão da farmácia, só porque eles vestiam de branco, lembra? Tome de 8 em 8 horas. Ou na família você tem um médico, toma um chá de quebra-pedra que tu vai ver. Não é verdade? Olha, seu Valdemar, muita paz para o senhor e vamos orar aí, né? Vamos ter fé que a gente está plantando essa semente, não é fácil. Quando o Espiritismo chegou, quando Jesus estava pregando lá nas Catatumbas, também não foi fácil. Toda verdade ela é difícil, porque tem gente aqui mesmo que sabe que está ali no Livro dos Espíritos, mas fica se contorcendo por dentro, porque eu não posso romper. Não posso romper com essas pessoas. Mas tem gente corajosa, não é, Mônica? Olha aí, psicóloga com neuropsicologia. Né? No começo ficava assim, daqui a pouco ela disse, eu vou abraçar isso aí. Até dentro da doutrina espírita você entrou, né, Mônica? Que nunca pensou de entrar também, você ainda trouxe o namorado junto aí. Quer dizer, são paradigmas, meu querido, viu? Muito obrigado por ter dividido isso conosco, seu desabafo. E os neutros, que são considerados crianças tímidas, tem até umas terminologias que eu não vou falar, tá no Você a Cura, que nominaram as pessoas neutras. Não é? Porque elas são reclusas quando tem conflito, elas acabam se fingindo de morta nos momentos, elas acabam não decidindo e dizem até que estão criando uma síndrome aí, a síndrome da indecisão. Porque vasculharam só as pessoas neutras. Aí diz que os neutros têm a síndrome da indecisão. Você pergunta assim, ó, só porque o neutro faz isso, ó. Todo mundo que é neutro, eu conheço o empresário mais rico aqui do estado, que eu não vou dizer o nome, é uma pessoa que é parceiro, foi meu cliente,
Ele disse para mim, olha, Zé Fernandes, ele me chamava de Zé Fernandes, nunca acertou meu nome, Zé Fernandes. Eu sou viajado o mundo inteiro, eu tenho um hotel 5 estrelas, 6 estrelas, tudo mais, mas quando eu estou com alguém, a minha mulher, eu passo a decisão para ela. Uma pessoa pergunta, quer macarronada, churrasco, não sei o que lá, ou frutos do mar? Eu pergunto para a minha mulher, o que é que você quer? Aí ela diz o que é que ela quiser, eu quero. Isso é normal no neutro, levanta a mão aí os neutros aí, pode levantar. Ó, super normal, faz parte da natureza dessas pessoas. Então essas crianças não são doentes. E os distantes não têm aquele que é considerado o déficit, o autismo, né? Ou semi-autismo. E aqui é um caso que eu trouxe do Jackson. Por que eu trouxe esse caso? Porque eu vou mostrar uma parte do livro Você é a Cura, e os espíritos me pediram para trazer esse caso, porque as pessoas têm muito paradigma do cérebro, o lado esquerdo, o centro da fala, lado esquerdo, e todo mundo fala isso em palestra, e todo mundo quer ocultar aqueles autores que estão lá no Você é a Cura que eu trouxe, Dr. Lipton, entre outros ali, porque tem um caso em Brasília do menino de 17 anos que tem só um filete de cérebro. Tem muitos casos no mundo que eles querem abafar, porque vai ter que rasgar todos os livros, vai ter que jogar fora os remédios, e quem é que vai responder por isso? Porque hoje, você sabe que o poder jurídico, né, você que é advogada, Júlia, né, você sabe que tem jurisprudência, né? Você sabe que os interesses, né, por que não acabaram com o petróleo preto? Porque o lítio vai ser do futuro, quem é que vai acender aí? Peru, tudo que tiver sal aí, Chile, etc, etc, porque os reis, aqueles, não tem aquele pessoal da Arábia lá? Vai virar tudo mendigo. Porque a gente não precisa mais do petróleo preto, pelo menos para combustível não precisamos. É um interesse. Questão 895 do Livro dos Espíritos. A resposta aqui, nos piores males, é o interesse pessoal. Que é isso que nos governa. Por isso que eles não querem acabar, mas sabe que essa hidrocefalia, e aqui? Esse casal passou muitos apuros, deu entrevista no mundo inteiro, porque todo mundo diz que eles estavam causando mal-estar quando chegava com essa criança desse jeito. E que o médico disseram que não ia viver, vamos abortar. E agora, que é o Procurador-Geral da República, está levando ali para ser votado, para quem foi mordido pela Zika, né? Zika para mim é entre aspas, desculpe. Eu não vou falar aqui porque o paradigma está muito forte. Se eu for dizer que Zika, rapaz, e nos Estados Unidos, assim como naquela época queria, porque agora a gente não precisa de puxar a atenção para o outro lado, né? Então, estão fabricando a Zika ainda desse jeito que falam, né? Bem fabricadazinha para poder realmente legitimar ela. Mas ele diz, né? Mama, tá vendo você como é mundo espiritual? Por isso que eu deixei de andar de bicicleta. Aqui tinha uma outra coisa, você viu que eu voltei? Porque eu cheguei a outra coisa. Médio é um negócio, né? Tem outro negócio aqui. Então eles dizem, mama, papa, ele diz, né? E eu amo isso, o pai dele diz ali. Tem fome, sofre de cólica, como um bebê normal. Mas essa frase aí dessa pergunta eu não vou ler não, porque querem abortar o filho deles? Por que não querem rasgar os livros? Por que querem dar Ritalina? Por conta dessa resposta dos espíritos dessa questão aí, que eu não quero nem ler, porque eu já li tanto que eu já estou cansado de ler e de falar sobre ela, né, na minha vida. Né? Por fraqueza destes, os maus são intrigantes, audaciosos, e os bons são tímidos, né? Vocês lêem depois em casa o resto. De propósito eu deixei fora. Aqui é um vídeo que eu quero que vocês vejam junto com isso aí. É muito rapidinho, 1 minuto talvez, ou menos aí, não sei. E muito tocante. Um bebê que nasceu sem parte do cérebro e do crânio, completou 13 meses e vem deixando os médicos, de queixo caído. Dona Carolina Navarro, tudo que os médicos preveram quando sugeriram o aborto,